Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mayumi Takushi, eu sou designer de stencil e professora pela OPA Criando Arte. E esse DVD eu vou ensinar vocês a trabalharem com stencil de petúnia e mandala. Só que é um jeito diferente de trabalhar mandala, tá? Aqui eu vou utilizar ela para trabalhar essa toalha de crochê. Então eu espero que vocês aproveitem a aula e possam continuar trabalhando com stencils da OPA. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma caixa livro, tá? MDF. Então eu vou utilizar primeiro azul água. Essa aqui é uma tinta acrílica, mas vocês podem utilizar a tinta PVA também. Eu jogo a tinta sobre a madeira e com um pincelzinho, pode usar rolo de espuma também, se quiser. Eu vou distribuir essa tinta na tampa. E enquanto a tinta está úmida, eu vou utilizar uma esponja, essa é uma esponja crespinha, e vou fazer esse movimento, primeiro vertical, e agora na horizontal. Eu vou fazer do outro lado também, mas primeiro eu tenho que acelerar a secagem. Agora, vamos fazer desse outro lado. Não tem necessidade de alisar, tá? É só distribuir a tinta o mais rápido possível. E trabalhar com a esponjinha novamente. Então, movimentos. Primeiro, vertical. E agora, horizontal. O horizontal tem que ser mais leve para você não perder a primeira camada. Secando novamente. Agora eu vou fazer uma faixa de mais ou menos 4 dedos, tá? Então, vou calcular aqui 4 dedos e eu vou ter uma faixa. Essa faixa precisa ter medidas iguais, tá? Vou utilizar um pituá, vamos hidratar ele. Toda vez que for iniciar a pintura com o pincel, hidrata e seca depois para tirar o excesso de água. Agora eu vou utilizar o marrom escuro. Peguei marrom escuro. Aqui eu não preciso tirar carga, tá? Eu posso trabalhar diretamente com a carga. Mas eu deposito primeiro o pincel no meio dessa faixa. E aí, rapidinho, eu tenho que espalhar essa cor. Eu quero essa região escura mesmo. Agora eu vou fazer toda a borda. Aqui faz parte da lombada do livro. Como vai ser uma área escura, então eu não apliquei a tinta azul nessa área, tá? Agora, antes de prosseguir, eu vou dar uma secada para poder virar a madeira. Aqui é a primeira camada, depois eu vou aplicar uma segunda. Eu vou aguardar a secagem para depois reforçar esse marrom. Vou aproveitar que eu estou trabalhando com esse marrom. Eu já vou fazer essa continuação também na borda. Bom, nessa região, aqui, essa bordinha, é muito mais fácil pintar com uma esponja também. Então, eu vou pegar o marrom primeiro, dou uma ajeitada na tinta, e aí eu pinto a lateral, aqui corresponde a essa faixa, tá? Com esse marronzinho. Quando chegar aqui nessa linha, eu venho e faço isso. Então, assim eu tenho um acabamento
nessa faixa, do outro lado também. Mais fácil. E nessa área aqui azul, peguei o azulzinho e pinto também a lateral. Aqui não precisa, porque nós vamos trabalhar com outra cor. Agora eu vou pegar um azul seco. Eu vou iniciar com o pincel pituar, então eu vou lavar esse pincel novamente. Secar. E agora eu vou fazer uma faixa, que vai ser a lombada do livro. Eu vou deixar mais ou menos aqui um dedo de largura. Então, ele tá marcado aqui. Eu posso pegar um pedaço de fita crepe, só para proteger essa parte aqui inferior, tá? Então, protege aqui a lombada. Eu volto com o stencil, vou calcular mais ou menos um dedo. E aí, com o azul seco, eu vou preencher essa lombada. Posso tirar agora esse stencil e preencher mais livremente aqui por fora. Posso usar fita também para proteger as laterais aqui do livro. Para trabalhar o outro lado, tenho que secar esse. Calcular também aqui, um dedo também. Mais uma camada aqui para ele ficar mais limpo. Agora, tirar essa faixa. Agora, pintar essas bordas. Estou utilizando uma cor creme. Aí é só preencher toda a página, todas as bordas do livro. Para esses cantinhos, esse pincelzinho mais firme é melhor. Bom, aqui eu apliquei uma camada, dá pra gente aguardar a secagem e aplicar 2 vezes, tá? Pra ele ficar mais preenchido. Aqui eu vou utilizar o azul. Posso até acrescentar um pouquinho de marrom aqui nessa camada pra ajudar a dar cobertura, tá? Aqui, onde corresponde a lombada. Ah, esse lado já não precisa. Agora eu vou com o rústico. Então, agora já dá pra gente começar a pintar com o stencil. Eu vou iniciar o nosso trabalho com o stencil de petúnia. Eu vou utilizar branco, aqui no
o nosso godê branco, verde pistache, o marrom escuro já está aqui, esse aqui é o verde grama, e por enquanto tá ótimo. Vamos lá. Pincel limpo, sempre precisa trabalhar com o pincel hidratado. Eu vou trabalhar com 8, tá? Então, aqui eu tenho ele nessa posição. Eu vou trabalhar com branco. Eu vou pegar um pouquinho de verde pistache. Tiro o excesso. Não sei se dá pra vocês enxergarem aqui onde eu tô tirando o excesso. Bom, forra uma mesa com papel pardo ou jornal ou uma toalha velha e descarrega o pincel dessa forma. Fica muito mais fácil do que ficar segurando o pano na mão. Então, aqui eu tenho uma flor, aqui eu tenho outra. Pode pintar essa flor inteira. Esses trechinhos correspondem ao centro da flor, então a gente não vai mexer. Agora, eu vou pegar um marronzinho aqui, um marrom escuro. É o mesmo pincel, não precisa lavar. E aqui eu vou começar a distribuir algumas folhas. Aqui, se manchar um pouquinho, nessa etapa não tem problema, tá? Porque a gente ainda vai posicionar muitas folhas, vai entrar folhas menores também. Essa daqui também pode ser verdinha. Vou colocar mais uma aqui. Bom, nessa região eu vou começar a esfumar. Eu vou utilizar um pincel pituá. Eu vou dar uma hidratada no médio acrílico. Então, ó, eu coloquei o médio acrílico aqui. Eu vou pegar só um pouquinho, só no cantinho dele. Tem que descarregar mesmo assim. E aí eu vou pegar um pouco de marrom escuro. E vou começar a esfumar. Toda vez que eu pego um pouco de marrom escuro, eu preciso descarregar o pincel, para não levar esse excesso, senão a tinta ela demora muito tempo para secar. Ele retarda a secagem da tinta, por isso que eu consigo fazer esse esfumado assim e esticar por tanto tempo. Se fosse água, ele já estaria seco. Eu posso usar 2 pincéis, um para aplicar tinta e eu posso usar um outro para tirar as manchas. Limpar o pincel, o pano. E aqui eu quero trabalhar o finalzinho dele, tá? Que é esse... Ele não pode parar muito... não pode ter uma parada muito marcada, não pode ter uma linha separando o marrom do azul. Eu preciso fazer uma transição bem suave de tons.
para ele ficar mais suave, mais natural. Então, agora eu vou pegar esse outro stencil. Esse aqui é a Mandevilla. Eu vou usar essa flor para ajudar a compor flores menores. Vou começar a distribuir com esse mesmo marrom escuro. Ele vai ficar bem apagadinho. Tem mais uma florzinha aqui. Vou fazer algumas flores mais apagadinhas no último plano. Folhagem também. Eu quero aproveitar esse movimento mais em arco. Eu vou trabalhar algumas folhas mais claras nesse espaço. Eu vou utilizar verde pistache, um pouquinho de verde grama e um pouco de branco. Então, eu faço a mistura no papel mesmo, tá? Vocês podem fazer num pratinho de isopor também, não tem problema. Eu já tô acostumada a trabalhar assim. E não me incomoda sujar a mesa. Então, agora eu posso usar as folhas da Mandevilla, que elas são um pouco mais curvas. São menores também. Aqui eu vou trabalhar de forma que dê contraste, tá? A gente sabe que o tom está certo quando ele se destaca. Outra. Esse espacinho aqui, que tá vazio, eu vou colocar uma folhinha nesse espaço. Assim. Mais uma. Eu vou trabalhar o todo e depois eu posso voltar e ajustar um pouco mais a luz. Se eu tiver que acentuar um pouco mais a luz ou a sombra, eu volto e ajusto. Depois que eu terminar de fazer as flores, eu consigo perceber melhor a necessidade da composição, de colocar, de alterar o tom, aumentar a quantidade de folhas. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a toalha de crochê. Eu vou utilizar o stencil de mandala. Então, eu posiciono o stencil onde eu quero no espaço onde eu quero a mandala. Nessa mesa aqui, tô quase me esquecendo. Aqui é a borda da mesa, tá? Então, eu vou trabalhar com rústico. Só para fazer a largura da madeira. Então, aqui, posicionou e vai com rústico. Assim. Então, agora eu posso trabalhar a toalha desde aqui, ó. Ela vai desde esse espaço aqui, que é a lateral da mesa. Então, vou pôr mais ou menos aqui. E vou trabalhar com o rústico. Eu vou acrescentar um pouquinho de azul seco, porque aí ele vai ficar mais escuro.
Não precisa deixar muito forte ainda, é só pra marcar, tá? Vocês vão entender o porquê. Depois eu vou voltar e aplicar mais uma camada desse marrom. Fiz a anotação. Agora eu vou trabalhar a lateral. Eu seguro o stencil aqui, faço o movimento e pinto essa região também, que é a continuação da toalha. Então, agora eu tenho ela fazendo a continuação na borda. Esse marrom que eu trabalhei é o espaço vazado da toalha de renda. Agora eu vou trabalhar a renda. Então, aqui eu venho com creme. Aqui é a cor da renda da toalha. Então, se você quiser uma toalha azul, nessa etapa entraria com o azul e um branco, um creme. Não precisa ter dó da folha, porque a gente pode ajustar a cor dela depois. A gente vai trabalhando com batidinhas, porque ela não é muito lisa. Se eu quiser, eu posso trabalhar com um pouquinho de marrom também. Ele vai ficar um pouco mais quente. Não precisa ser nele inteiro. Vamos secar. Vou posicionar novamente, encaixa direitinho e mais uma camada de rústico e um pouco de azul seco. Segura novamente, movimenta o stencil e completa. Então, aqui eu já tenho a parte mais clara e esse espaço mais escuro é o espaço vazado da toalha. Esqueci de fazer a parte de cima. Vou corrigir. A toalha tem que vir até esse espacinho, tá? Essa toalha, ela tem que vir até aqui em cima, que é onde o tecido vai fazer a curva. E eu me esqueci de fazer. Então, vamos lá. Agora sim. E na lateral também. Aqui tá a lateral da mesa. Eu vou pegar uma fita para isolar esse espacinho. E ele vai até a lateral. Que a nossa toalha vem até aqui. Agora sim. Posicionou. Aqui ele vai ser bem escurão mesmo. E na lateral da lombada também. Virou. Faz a continuação. Agora sim. Limpa o pincel. Nós temos toalha nesse espaço também. Nesse espacinho vazio. Eu vou colocar um pouquinho de marrom escuro, só para ele esquentar. E como eu tenho o azul aqui embaixo,
Agora eu completo novamente esse espacinho aqui. Eu tenho que marcar ele primeiro para saber onde eu devo clarear, tá bom? Então, agora eu posso recuperar esses espaços vazios. Pronto. Agora sim, tá ok? Depois a gente vai poder trabalhar o falso efeito, o efeito de crochê. Eu vou aproveitar que ele tá posicionado, eu vou fazer um leve sombreado. Então, aqui, lembra que eu tinha o médium? Eu coloquei uma esponjinha, tá? Assim, quando eu precisar pegar o médium, eu pego só um pouquinho, não vem em excesso. E mesmo assim, é importante tirar o excesso no papel ou no pano, para não encharcar o nosso trabalho. Aqui, uma veladura com marronzinho. Tá meio fresco ainda esse espacinho, então eu vou dar uma batidinha só, para não mover o que eu acabei de fazer. Agora eu posso tirar aqui. Deixar secar essa região, depois eu volto. Aqui na borda dessa toalha de renda, eu vou colocar uma sombra. Então, eu vou usar um pouco de preto. Ou, então, pode continuar usando o rústico com um pouquinho de azul seco. Também funciona bem. Dá uma leve hidratada nessa região com o médium. E aí, eu pego um pincel menor e um pouquinho de preto. Eu dou uma sombreada nessa região. E depois eu volto com esse pincel e tiro as marcas. Bem mais fácil assim. Então, tá hidratado, joga o pretinho. Vou usar esse aqui também para acentuar essa área. E com esse pincel grande, eu tiro as marcas do pincel. Assim. Não precisa caprichar muito aqui pra dentro, porque não vai aparecer. E aqui também não, porque o espaço é muito pequeno. Agora, essa região pode esfumar um pouquinho, que vai se destacar melhor. Agora eu vou voltar pra flor. Esse pequeno também vou usar. Eu vou ajustar essas folhas, que eu fiz uma bagunça aqui. Verde. Vou pôr aqui também uma. E outra aqui. Agora eu vou pra folha mais clara.
posso usar um pouquinho de verde pistache junto ali, dar uma esquentada no verde, também fica bonito. Ótimo. Mais um aqui. A gente marca a posição da flor, trabalha tudo que tá em volta e deixa a florzinha por último. Assim, o trabalho fica mais limpo. Nessa posição aqui, eu vou trabalhar um pouquinho dessas folhas que estão no último plano. Vou jogar um pouquinho de verde pistache. Eu posso jogar um pouquinho na parte azul também. Agora, nessa florzinha, eu vou começar a trabalhar com fúcsia. Então, fúcsia é um rosa bem forte. Mas eu vou usar ele em conjunto com branco. Então, agora o número 4, dá uma hidratada, torce, seca. Vamos lá. Um pouquinho de fúcsia, tira bem o excesso de tinta. Eu vou trabalhar essa cor mais na borda das pétalas. Aqui nessa lombada eu não vou fazer a flor para ela não tomar muito espaço, então eu vou proteger a lombada. Tiro o estêncil e aqui eu posso preencher ela também. Um leve esfumadinho, tá ótimo. Eu tenho essa flor também. Mas ela está de lado. Então, eu vou tonalizar somente as bordas e não vou até o final. Eu paro antes. Ela se repete aqui na mesa, na lateral da mesa. Ótimo. Agora, vamos fazer a flor maior. Essa posição original da flor. Eu vou começar jogando esse pincelzinho que tinha verde. Vou pegar um pouquinho de branco. Vou dar uma esfumadinha aqui nessas bordas, porque eu sujei com marrom quando eu fui trabalhar as folhas. Então, dá uma limpadinha nesse espaço. Agora, fúcsia. Eu vou começar a trabalhar nas bordas das pétalas. Vou acrescentar um pouquinho de branco. Agora nessa outra florzinha também. Fúcsia, um chorinho de branco. Tá assim. Eu tenho que escurecer depois essa região aqui, mas eu vou fazer depois. Vou aproveitar que eu estou trabalhando com fúcsia e eu vou acentuar agora a sombra nas bordas. O mesmo pincel, um pouco mais de fúcsia nas bordinhas dessas pétalas.
mão bem mais leve agora. Tenta fazer uma transição de tons. Não deixa uma linha marcando onde o mais escuro e o mais claro se encontram. Precisa ser uma transição mais suave. Essa flor também. Vou aproveitar. Peguei um pouquinho de branco agora com essa mesma cor. Eu vou posicionar na mandevila e vou clarear um pouquinho esse espacinho. Eu não vou levar essa cor para as extremidades, vou deixar mais no meio da flor, assim. Nessa flor que tá aqui embaixo também. Lavar o pincel. Agora, vamos fazer o miolo dessa flor, tá? Então, a posição normal da flor é essa. O miolo dessa flor maior tá aqui nessa parte inferior. Então, a gente só vai fazer isso, ó, tá? E aí, vai encaixar essas pontinhas no centro dessas pétalas, onde tem essas pontinhas também. Eu vou utilizar aqui o verde pistache. Eu posso usar verde pistache e um chorinho do marrom. Então, vai ficar assim. Só que o miolo da petúnia é mais escura. Agora, eu tenho que trabalhar com outra cor. Antes do marrom escuro, eu preciso trabalhar com amarelo ouro. É só um pouquinho mesmo. Então, ó, tá marcadinho. Aqui é um pincelzinho 00. Então, nesse espaço, eu venho e dou uma esfumadinha com o amarelo. Aqui. Depois, eu posso fazer essa curvinha. Aí, eu uso a curva desta flor. Eu vou posicionar aqui. E aí, sim, eu posso usar o marrom. Só toma cuidado para não pegar essa pétala, tá? Se quiser proteger até essa região aí, com alguma fita crepe, algum outro stencil, também pode. Então, assim, ó, eu consegui ter uma profundidade pra flor. Agora, eu vou fazer na outra. Essa outra florzinha, ela também vai receber um pouco de verde nessa região. Aí, vem aqui, dá uma esticadinha nela. Tava assim. Eu vou agora trabalhar esse miolo aqui. Então, só faço isso. Ele vai ficar com as pontinhas indicando para as pétalas. Aí, dá uma batidinha. Vai ficar assim. De novo, eu pego o amarelinho
E eu coloco amarelinha nessa região. E agora, eu pego essa curvinha e posiciono nessa região. Assim. Então, lembrando que eu posso usar um outro stencil só para cobrir essa pétala, tá? Para não correr o risco de manchar a flor que eu já pintei. Então, aqui eu venho e dou uma batidinha com o rústico só para aumentar essa profundidade. Agora, vamos às outras informações aqui. O principal a gente já fez. Agora, essa flor, ela também tem a sépala. Então, eu vou pegar... Eu posso pegar a sépala da petúnia e posicionar aqui. Para ela ficar mais harmoniosa, eu vou jogar desse lado. Assim. Ótimo. E ela tava aqui. Eu posso pegar uma curvinha emprestada da Mandevilla para fazer o caule. Ótimo. Um pouquinho mais de cor aqui nesse fundo. Não precisa trabalhar todas com a mesma intensidade. Bom, que eu vou também aproveitar e clarear a lateral desse espacinho aqui da flor. Posso vir aqui e fazer a continuação. Se eu quiser fazer só esse trechinho do caule, também eu posso. Ótimo. Bom, então, vamos lá. Eu vou começar agora a trabalhar esses espaços entre as flores e folhas. É o sombreado que vai ajudar a destacar mais os principais elementos. Então, eu uso o número 4 com o médium. Eu vou usar ele para hidratar a região onde eu vou trabalhar primeiro. Então, esse marrom que eu vou usar agora, ele serve para destacar algumas áreas, tá? Onde eu acho mais importante, onde eu preciso separar folhas, onde eu preciso destacar mais uma pétala. Agora, com o liner, esse aqui é o número 0. Eu venho aqui onde eu já apliquei o médium, eu venho e aplico o rústico com o liner. Com esse pincelzinho pequeno, eu esfumo. Então, eu posso usar também ele aqui nesse espacinho para fazer a sombra. É um jeito bem mais fácil de fazer sombra. A gente tem mais controle. Se tiver tinta demais, vai tirando. Movimentos circulares. Eu posso também trabalhar batidinha. Na verdade, vocês precisam começar a fazer para perceber qual o melhor método para vocês trabalharem. Aqui eu tenho 2 folhas, eu vou separar essas folhas, ó, separei. E agora nesse espacinho também, uma sombrinha. Aqui eu também tenho que dar uma esfumadinha.
ajuda a destacar. Fica bem mais prático assim. Médium, novamente. Não precisa trabalhar com uma grande quantidade de médium, tá? Vocês podem utilizar o pituá, ou então pode utilizar também esse pincelzinho chato. Fazer um pouquinho com esse chatinho. É uma boa alternativa para quem tem dificuldade em trabalhar com um pincel angular. E água, né? No pincel. Esse espacinho também. Vou escurecer, porque vai ajudar a destacar a flor. Então, sempre dá uma hidratada antes de trabalhar. Agora essa região, um pouquinho de médio. Só tomem cuidado com a quantidade de médium que vocês forem trabalhar, porque médium em excesso também dificulta, tá? Difícil controlar a tinta. Se tiver com muito médium, a tinta demora a secar e aí não dá para trabalhar camadas, outras camadas de tinta por cima, a não ser que aguarde a secagem. Agora, vamos dar uma valorizada nessas pétalas. Eu vou usar esses dois pincéis novamente. Os três, né? Então, número 4, o liner e esse chatinho. Então, com esse pincel eu dou uma hidratada. Cuidado para não pegar o marrom que a gente acabou de fazer. Ele ainda está úmido. Pego um branco e eu vou trabalhar do lado dessa linha do meio, dessa linha verde. Fiz uma marcação, agora é só puxar para fora. Puxa para a borda da pétala. Faz um espaço por vez. Nesse caso, o pincel mais durinho, ele
funciona melhor, tá? Você consegue um efeito mais natural. Dá uma hidratada um pouquinho mais. Aqui, pra acentuar o miolo, a profundidade do miolo. E também vamos trabalhar do lado dessa linha do meio, que vai marcar mais a nervura da flor. Quando eu uso liner, a linha nem precisa ser muito certinha, porque o pincel amarelo, ele vai esticar a tinta. Mas é importante trabalhar com médium por baixo, ou enquanto ele ainda está úmido, tá? Pode usar água também, se quiser. Mas tem que trabalhar um pouco mais rápido se for trabalhar com água. Agora, vamos para a próxima flor. Médio. Ele fica brilhando um pouquinho. Vou marcar aqui primeiro, para dar profundidade pro miolo. Puxa para fora. E, pessoal, não vai falar que é difícil antes de tentar, viu? Primeiro, faz uma experiência, faz o passo a passo. Não precisa fazer numa caixa livro, pode fazer essa flor numa caixa tampa-sapato, pode fazer numa placa de MDF. O importante é se arriscar. É assim que se aprende uma técnica nova, se desenvolve melhor. Bom, aqui eu já tenho a claridade. Agora eu vou usar o branco com um pouco de água. E vou fazer umas pétalas dobradinhas, tá? Então, aqui a tinta está diluída, eu vou trabalhar somente com a ponta do pincel. Então, se eu quiser fazer uma barriguinha aqui, eu faço só uma linha, uma barriguinha, e aí eu tenho uma pétala. Novamente, uma linha. Se eu quiser uma dobra mais larguinha, eu venho aqui, faço uma barriguinha e preencho esse espacinho. Novamente. Um pouquinho mais e preenche. Uma barriguinha e preenche. Ou pode fazer com uma pincelada só, que aí assim, começa aqui só com a pontinha do pincel, aperta e volta pra ponta. Pegar um verdinho, vou pegar esse musgo mesmo, grama.
Eu vou dar uma batidinha aqui bem no miolinho da flor. Depois, um pouco de verde pistache, branco, vai ficar mais claro. Eu vou dar uma batidinha aqui na parte de cima. Aí ele vai ficar com mais volume. Eu posso fazer essas dobras nas folhas também. Dou uma temperada nesse branco com um pouco de verde para ele não ficar muito forte. E faço o mesmo processo. Agora eu vou secar. Agora. Eu vou usar esse modelo de stencil com rústico. Eu posso até colocar um pouquinho de preto se quiser. Tô usando um pincel grande. Eu trabalho batidinha quando o meu pincel tá com mais carga, tá? E também quando é uma área mais delicada, onde corre o risco de manchar. Eu trabalho com a batidinha pra ter mais segurança. Então, aqui já foi uma área. Agora, o stencil está nessa posição, eu seguro aqui e deito. Dá uma conferida se tá no lugar certo. Aqui é interessante colocar fita crepe para proteger a pintura. Ok, tá vendo? Ficou assim. Aqui atrás também posso fazer. Não precisa ficar fazendo emenda. Faz flores separadas das anteriores para não complicar demais. Ótimo. Agora eu tiro essa fitinha e vamos trabalhar com esse stencil. Primeiro aproveitar que eu tô com essa cor, eu já bato a palavra amor aqui na frente. Aqui ele tá muito perto do M, então eu pego um pedacinho de fita e isolo essa região aqui pra trabalhar com mais segurança. Rústico. Eu posso trabalhar duas vezes aqui com marrom para ele ficar mais escuro, tá? Ó. Agora eu vou usar Metal Colors Dourado Solar. Tá aqui a tinta. Então, vou utilizar novamente a palavra amor. Como o stencil tá sujo, eu não posso girar o pincel. Eu vou trabalhar com batidinha. E também, stencils de palavras são mais delicados, então a gente evita de trabalhar com movimentos circulares ou de vai e vem para não tirar nenhuma pontinha do lugar. Vai com batidinha mesmo. Pronto. Agora eu vou usar esse de listra. Eu vou
fazer uma listra aqui. Só que a gente tem que tomar cuidado para não manchar. Eu vou usar uma fita crepe para auxiliar. Pode usar fita crepe para auxiliar aqui, tá? Filmado. Agora tem que dar acabamento aqui. Só para fazer a bordinha, usa um outro stencil ou fita crepe. Ela tá bem próxima da borda, para não sujar a listra vizinha. Eu coloco um outro stencil aqui. Agora sim. Pronto. E ficou assim. Do outro lado vai fazer igual. Agora, vamos pra essa rendinha. Eu uso a tinta Acripuff. E eu uso a ponta de uma lapiseira. Então, eu vou pegar a ponta dessa lapiseira, tem que ser de metal, porque a gente vai posicionar aqui. Ótimo. Então, aqui, ó, eu já tô com uma pontinha. Então, agora é só eu tô usando pontinha porque é muito mais fácil de controlar do que traço, tá? Agora, aqui nesse espaço, eu vou trabalhar algumas linhas. Eu vou trabalhar em volta desses espaços escuros com pontinhos. Depois eu vou ligar esses espaços desse jeito, como se fosse uma linha. Deixa sempre o biquinho de lado para não achatar as bolinhas. Aí já vai ligando esses pontinhos também. Esses espaços vazios a gente pode trabalhar também fazendo esse movimento. Aqui nesse espaço que é grande, eu faço uma bolinha no meio e depois eu puxo algumas linhas. Aqui é onde ele é mais fechado, aqui é onde nós temos aquele espaço vazado. Aqui na borda eu faço curvas. E preencho um pouco por dentro. Aqui a criatividade que vai ditar tamanho, formato. Se vocês quiserem aumentar essa toalhinha, pode aumentar, também fica bacana. Aqui, esses espaços vazios, esses espaços escuros, precisa ter essas linhas, tá? Pra dar um efeito de toalhinha. A diferença é que nos espaços claros, as linhas são bem próximas. E nesses espaços escuros,
Elas estão mais espaçadas. Ótimo. Bom. Agora eu vou usar um soprador para deixar o aqui puff mais gordinho. Então vamos lá. E é isso. Agora uma assinatura. E acabou. Então, é isso, pessoal. Tá aqui o projeto. Espero que vocês tenham compreendido bem todo o processo da pintura e que essas dicas vocês possam utilizar também em outros modelos de stencils da OPA. Vocês podem me seguir também pelas redes sociais, onde eu dou mais dicas de utilização dos outros modelos também. E boa pintura para todos vocês. A gente se encontra por aí. Até mais!